Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, galera, não tem jeito não. Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu tô chegando, trazendo o nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação, a sua preparação, para você ficar competitivo para esse concurso, onde nós iremos trabalhar especificamente com Geohistória de Goiás. Na realidade, o nome dessa disciplina é muito mais amplo, muito mais complexo. O nome dessa disciplina é, anota aí no seu caderno, Realidade Étnica Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado de Goiás. Ufa, isso tudo! E nessa nossa primeira aula, nossa aula inaugural, trabalharemos com a formação econômica de Goiás, mineração e pecuária. Ou seja, constituem-se em objetivos prioritários de nossa aula compreendermos o início do processo de colonização do território goiano com a vinda das expedições bandeirantes, com o advento da descoberta de ouro e a mineração que se seguiu, contribuindo para um grande afluxo populacional para esta região, contribuindo para o estabelecimento de diversos impostos cobrados pela coroa portuguesa e para o surgimento de núcleos populacionais, as primeiras vilas e arraiais goianos surgidos lá no século XVIII. Pois é, pessoal, a mineração teve uma duração bastante rápida, foi bastante efêmero. O ciclo da mineração em Goiás durou pouco mais de 50 anos. E aí surgem atividades complementares, atividades alternativas para a superação da crise, para a superação desse certo processo de estagnação econômica, podemos dizer assim. E tivemos então a pecuária, que se consolida no século XIX como grande atividade econômica desenvolvida em Goiás, aproveitando a grande existência de pastagens naturais, aproveitando as condições naturais do território goiano. Muito bem, então vamos analisar tintim por tintim, vamos analisar de forma bem pormenorizada a formação econômica de Goiás, dando ênfase para essas duas atividades econômicas. Primeiro a mineração e depois a pecuária. Lembre-se, o seu maior talento é muito mais poderoso que o seu maior medo. Então vamos enfrentar com determinação, com muita disciplina, muita dedicação, para que nós possamos dar conta desse conteúdo que é extenso, mas vai valer a pena você estudar, você se dedicar, porque o seu esforço será recompensado. Começando a nossa aula falando sobre o processo de colonização da América Portuguesa. Pessoal, não tem como a gente estudar história de Goiás sem fazer uma análise, sem fazer assim uma ligação, uma associação com a história do Brasil. Afinal de contas, a história de Goiás faz parte da história brasileira. Então a gente tem que entender o contexto histórico, a gente precisa ter uma visão do macro para podermos compreender a visão local, o chamado micro. Então a gente vai inserir Goiás dentro da história do Brasil. História do Brasil, que nós temos o início do processo de colonização da América Portuguesa, lá no século XVI, inicialmente Portugal enviando apenas expedições de reconhecimento e expedições de policiamento do litoral brasileiro. Afinal de contas, a nossa colonização teve início lá no litoral brasileiro, pessoal. As primeiras atividades econômicas, as primeiras vilas foram formadas ao longo da costa atlântica. Bacana, isso aí todo mundo sabe, isso aí é tranquilo. E o Brasil se constituía numa colônia de exploração de Portugal. A sua principal função era o fornecimento de riquezas que pudessem garantir uma balança comercial favorável para a metrópole, no caso, para a coroa portuguesa. Então foi assim com a exploração do pau-brasil, foi assim também com a exploração da cana-de-açúcar e foi assim também com a economia mineradora em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do século XVIII. Uma característica importante do processo de colonização da América Portuguesa são seus pilares de sustentação. Nós podemos dizer que temos aí um tripé muito importante, formado pelo latifúndio, pela monocultura e também pelo trabalho compulsório.
isto é, pelo trabalho escravo. 3 características fundamentais para se compreender o processo de colonização da América Portuguesa, entendendo aí que o Brasil funcionava como um complemento da economia de Portugal. O Brasil se constituía numa economia complementar à metrópole, vigorando o direito exclusivo da metrópole sobre a exploração comercial de sua colônia. Essa exclusividade, esse monopólio, se chamava Pacto Colonial e vigorou durante a maior parte do nosso período de colonização. O Pacto Colonial só foi extinto em 1808, quando o príncipe Dom João assinou a abertura dos portos às nações amigas. Quando a gente fala sobre Goiás, a gente precisa analisar o processo de expansão territorial da América Portuguesa, porque os territórios goianos não faziam parte dos domínios portugueses, de acordo com o que estabelecia o Tratado de Tordesilhas. Foram diversas atividades desenvolvidas aqui na colônia que contribuíram para o gradativo processo de expansão territorial e conquista do interior. Em relação ao território que deu origem à capitania de Goiás, nós tivemos a ação dos padres jesuítas através das descidas que vinham da região norte e adentravam ao território goiano em busca de indígenas destinados à catequização. E tivemos também a atuação das expedições bandeirantes. As bandeiras eram expedições de caráter particular que vinham da capitania de São Vicente, posteriormente chamada de Capitania de São Paulo, e buscavam uma série de riquezas no interior do território. Haviam vários tipos de bandeiras. Bandeira de caça ao índio, também chamada de bandeira de apresamento ou preação indígena. Bandeira de sertanismo de contrato, que dedicava-se ao ataque de nações indígenas ou ao ataque a comunidades quilombolas, os famosos quilombos no interior do Brasil, que eram núcleos de escravos fugitivos, refugiados ali ao sistema escravista. As bandeiras, os bandeirantes, eram contratados para atacarem esses quilombos, para destruírem essas comunidades de fugitivos do sistema escravista no Brasil. Havia ainda a bandeira de mineração, ou bandeira de prospecção, que dedicava-se à busca do vil metal, à busca do ouro, pessoal. As bandeiras foram importantes no sentido de ocuparem territórios que até então não pertenciam à coroa portuguesa, ou seja, os bandeirantes invadiram o território que originalmente deveria pertencer à Espanha, mas que a Espanha não havia colonizado de forma efetiva. Então os bandeirantes acabaram contribuindo para a expansão territorial, para a descoberta de ouro, mas não se esqueça, os bandeirantes também contribuíram para a escravização de milhares de índios, para o extermínio e a escravização desses povos indígenas. Então tem um aspecto positivo das bandeiras, mas também tem um aspecto negativo que diz respeito ao combate que os bandeirantes empreendiam aos povos indígenas. São as bandeiras que vão ali na transição do século XVII para o século XVIII promover o efetivo processo de conquista do território goiano. Lembrando aí a ação empreendida pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva Filho, o segundo Anhanguera, descobridor das minas de ouro em território de Goiás, pessoal, dando início à economia mineradora na região. A exploração aurífera em terras goianas se caracterizou por ser aluvional, ou seja, o ouro encontrado era ouro de superfície, geralmente encontrado ali junto ao leito de rios, de córregos. E as técnicas empregadas pelos bandeirantes, depois pelos mineradores que ali se estabeleceram, eram bastante rudimentares. Logo, já dá para perceber que o processo de exploração, o período de exploração mineral, foi bastante curto. Destaque para a Serra dos Pirineus, Serra Dourada, em Goiás,
o surgimento de vários núcleos populacionais, evidentemente que ao se noticiar a descoberta de ouro em terras goianas, claro que um grande fluxo de pessoas se deslocou para essa região, contribuindo para o surgimento de arraiais e vilas. Só que nós tivemos uma rápida decadência dessa extração em razão de variados motivos, que nós ainda vamos falar ao longo da aula de hoje, pessoal. A mineração em Goiás caracterizou-se pela implantação de um rigoroso sistema tributário, ou seja, assim que foi noticiada a descoberta de ouro em Goiás, a coroa portuguesa, como havia feito em Minas Gerais e também como havia feito em Mato Grosso, tratou de estabelecer uma rigorosa arrecadação de tributos, dentre os quais nós temos a captação, cobrança de imposto em relação ao número de pessoas, ao número de trabalhadores estabelecidos na região, estabelecidos nessa atividade, e o quinto, que correspondia a 20% de toda extração de ouro. Além disso, a coroa portuguesa também implementou as casas de fundição. As casas de fundição eram locais onde o ouro deveria ser quintado, derretido e transformado em barras, com o selo da coroa portuguesa e com a numeração. Essa medida, tomada pela metrópole, visava combater o contrabando, o descaminho do ouro. Então, os portugueses queriam ter um maior controle sobre a extração aurífera em terras goianas. Para isso, determinou a instalação de duas casas de fundição, uma em Vila Boa e outra em São Félix. Porém, meus caros, vale dizer que mesmo com a existência das casas de fundição, o contrabando continuou rolando solto por aqui. Afinal de contas, até mesmo os padres também atuaram no contrabando de ouro. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, da expressão santinho do pau oco? Pois é, usava-se imagens ocas, imagens de santos, de madeira, né, com fundo oco, onde era transportado o ouro. Era feito o contrabando. Daí que vem a expressão santinho do pau oco, do contrabando feito sobre a produção, sobre a extração aurífera em terras goianas. Isso aí, tanto em Goiás como Mato Grosso, tanto em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, nós tivemos muito contrabando, evidentemente, que as próprias autoridades portuguesas também acabaram contribuindo para esse descaminho da extração aurífera, apesar da metrópole tentar abrir bem o olho, né, na fiscalização, na cobrança desses tributos. O contrabando rolou solto nesse contexto histórico. Importante destacar também, pessoal, que as terras onde estavam as minas goianas faziam parte da capitania de São Paulo. Então, atenção, Goiás, assim como Minas Gerais e Mato Grosso, fizeram parte da capitania de São Paulo durante um certo período. A capitania de Minas Gerais foi emancipada, saiu da influência de São Paulo em 1720. Perfeito? Foi desmembrada de São Paulo em 1720. A capitania de Mato Grosso e Goiás foram desmembradas de São Paulo através da Carta Régia, datada de 9 de maio de 1748, assinada pelo rei de Portugal, Dom João V. Determinou, então, o desmembramento de Goiás e de Mato Grosso. Isso significa que essa Carta Régia criou duas novas capitanias para o Brasil: a capitania de Goiás e a capitania de Mato Grosso. Em relação à capitania de Goiás, o primeiro governante português foi o primeiro capitão-general e governador de Goiás, foi o Conde dos Arcos, a partir de 1749. Em relação à sociedade mineradora, pessoal, é importante ressaltarmos que ela apresentava as seguintes características: uma população heterogênea, isso aqui é importante, pessoal. Olha só, tínhamos brancos,
tínhamos os indígenas, tínhamos os africanos escravizados e tínhamos também os mestiços. Portanto, a sociedade mineradora apresentava um caráter bastante heterogêneo, uma grande miscigenação. Então havia grandes mineradores, pequenos mineradores, grandes comerciantes, pequenos produtores de alimentos, pequenos agricultores, e tínhamos também livres pobres, muitos livres pobres, e tínhamos a grande maioria da população formada pelas camadas marginalizadas, ou seja, pelos escravos, sejam eles os escravos indígenas ou os escravos africanos, que eram maioria. Tá aqui, olha o que eu falei, uma grande presença de escravos nessa sociedade mineradora goiana, que apresentava, evidentemente, grandes desigualdades sociais. Se eu acabei de dizer que haviam setores, estamentos assim superiores do ponto de vista econômico, como grandes mineradores, grandes comerciantes, autoridades da coroa portuguesa, eles tinham privilégios. A maioria da população enfrentou uma série de problemas, inclusive a carência de alimentos nos momentos de crise enfrentados pela capitania de Goiás. E os índios, professor? Os índios eu falo agora. Vários povos indígenas em Goiás. Aliás, o nome do estado vem de origem indígena. Os povos indígenas goianos aqui, ó, Caiapó, Chavante, Goiá, Crixá, Carajá, Acroá, Xerente, alguns dos principais povos indígenas estabelecidos em Goiás quando da conquista, ou seja, no século XVIII, no momento histórico ali da mineração, da consolidação, da colonização portuguesa dessa porção interior do Brasil, ali no contexto histórico em que Portugal estava se acertando com a Espanha em relação aos tratados de limites. Em 1750 foi assinado o Tratado de Madrid, baseado no princípio do uti possidetis, que garantiu para Portugal a posse desse território de Goiás, o território da capitania de Goiás, Mato Grosso e as demais áreas que haviam sido anexadas pelos bandeirantes, pelos diferentes instrumentos de expansão territorial, porque não foram só os bandeirantes. Os bandeirantes, as missões jesuíticas, a exploração das drogas do sertão, a pecuária, foram várias atividades implementadas ao longo do período colonial que contribuíram de maneira significativa no processo de ampliação do território da América Portuguesa. Mas voltando aos nossos índios, aos índios goianos, é preciso destacar que as relações entre os povos indígenas e o colonizador foram marcadas de forma indelével por muitas relações conflituosas. Olha aí, pessoal, ocorrência de vários conflitos envolvendo os povos indígenas e os mineradores. O que acabou resultando em guerra justa, chamada guerra justa, contra esses povos indígenas, o extermínio, a escravização desses povos indígenas que passaram por um período de desagregação cultural, seja nas mãos dos padres jesuítas, ou seja, sob a tutela do Estado português. Isso acabou gerando uma desagregação cultural desses povos indígenas e a expropriação de seus territórios que acabaram sendo ocupados, dando origem a arraiais, vilas e cidades posteriormente. Em relação aos fatores da decadência mineradora, você está ligado aí que a gente falou no início da aula que a fase de mineração em Goiás teve uma duração bastante efêmera, foi bastante rápido, a gente teve uma decadência que chegou rapidão. Quais são os fatores que geraram essa crise, essa decadência na extração aurífera em Goiás? Vários fatores contribuíram para isso, entre elas a utilização de técnicas rudimentares. As técnicas empregadas pelos mineradores não eram sofisticadas. Isso dificultava a obtenção de ouro
em camadas mais interiores do solo. Ou seja, o ouro só podia ser encontrado ali na superfície, o chamado ouro de aluvião, pela inexistência de técnicas mais evoluídas, mais sofisticadas, porque as técnicas empregadas, como você vê aqui na nossa imagem, eram bastante rudimentares. Olha aqui o pessoal trabalhando, os escravos trabalhando nas lavras, utilizando-se da bateia, utilizando-se de picaretas, de pás, ou seja, são instrumentos bastante simples, instrumentos de extração aurífera bastante rudimentares. Isso é um dos fatores que fez com que a decadência chegasse bastante rápida sobre essa atividade. Outro fator importante, a carência de mão de obra escrava, porque, veja bem, a mão de obra por excelência utilizada nas penosas atividades da mineração era a mão de obra escrava de origem africana. Temos também uma administração local ineficiente. A administração portuguesa da capitania de Goiás também não deu o suporte necessário, não deu toda a condição para que essa atividade tivesse um desenvolvimento mais longo. Outro fator sensível que contribui para isso era a elevada cobrança de impostos, pessoal. Sem dúvida alguma, essa rigorosa carga tributária, estabelecendo os mais variados impostos, a captação, o quinto, a finta, a derrama, tudo isso acaba contribuindo para exaurir ainda mais os mineradores e causar uma crise ainda maior para essa atividade diante do esgotamento das minas. Professor, por que as minas se esgotaram rapidamente? Lembra que eu falei a característica principal do ouro extraído em Goiás, assim como aconteceu também em Minas Gerais e Mato Grosso? Lembra? Ouro de aluvião, ou seja, ouro de superfície. Se por um lado é mais fácil de ser encontrado, está ali junto ao cascalho, nos ribeirões, nos rios, nos córregos. Por outro lado, ele acaba esgotando mais rapidamente. Ouro de aluvião. Então, são os fatores fundamentais para se compreender a decadência mineradora em Goiás ainda no século XVIII, viu, pessoal? Ainda no século XVIII nós tivemos a decadência da extração aurífera em Goiás. E quais são as consequências dessa crise? A diminuição das transações comerciais, a própria importância econômica da capitania de Goiás em relação à América Portuguesa. Vai perder parte dessa importância por conta da escassez do vil-metal, da escassez do ouro, a diminuição da mão de obra escrava, evidentemente que com a decadência mineradora, lógico que muitos escravos vão ser remetidos para outras regiões brasileiras, para outras regiões com uma economia mais, digamos assim, uma economia mais dinâmica, por assim dizer. Há uma limitação do comércio interno, pessoal, por quê? Porque diminui a riqueza, diminui, então, a circulação de riquezas na própria capitania. Então, isso prejudica o próprio comércio interno, prejudica não só a relação de Goiás com o restante da colônia, mas prejudica também, e de forma sensível, as relações comerciais internas, contribuindo dessa maneira para um sensível processo de ruralização. Cada vez mais as pessoas dedicando-se a outras atividades econômicas, que a princípio vai ser a agricultura de subsistência e posteriormente será a pecuária. Portanto, há um progressivo processo de êxodo urbano, processo de ruralização, em razão direta à crise mineradora do século XVIII e uma verdadeira estagnação das vilas goianas. Gente, eu falei para os senhores que durante o período da mineração em Goiás, no início do século XVIII, nós tivemos o surgimento de arraiais, vilas e cidades. Com a estagnação econômica, o que vai acontecer? Essas vilas
vão perder muito de sua importância, vão passar por uma certa letargia, por um certo processo de estagnação do ponto de vista econômico. E aí, pessoal, é claro que a população local vai desenvolver alternativas de sobrevivência, alternativas para continuar existindo ali naquele local, pessoal. Já que o ouro estava escasso, já que a economia mineradora estava em decadência, surgem alternativas econômicas. E que alternativas econômicas são essas? Aqui estão: o desenvolvimento agrícola com a agricultura de subsistência na região, produção de alimentos voltados para o consumo interno, para o abastecimento interno da capitania de Goiás. Portanto, as lavouras de subsistência, naquele contexto de estagnação da economia mineradora, acabam se constituindo numa verdadeira alternativa econômica para a sobrevivência da capitania de Goiás. E, posteriormente, nós temos a pecuária se notabilizando como grande atividade econômica. A pecuária goiana surge como uma verdadeira solução para os problemas econômicos locais, para os problemas financeiros da capitania de Goiás, ali no final do século XVIII, transição para o século XIX, promovendo aí, de certa maneira, inclusive, uma pacificação social e se constituindo no novo sustentáculo econômico goiano, consolidando-se ao longo do século XIX, que é o período imperial brasileiro. Tudo bem, pessoal? Então perceba aí, olha só. Com a decadência da mineração, surgem alternativas econômicas, novos sustentáculos para a economia de Goiás. A consolidação, primeiramente, de uma lavoura de subsistência, o desenvolvimento agrícola e, posteriormente, nós vamos ter a pecuária goiana, que vai se tornar o carro-chefe da economia local, aproveitando, inclusive, a existência em grande quantidade de pastagens naturais. É nesse contexto histórico do século XIX que nós temos o desenvolvimento da pecuária em Goiás, aproveitando-se da grande existência, da grande extensão de terras devolutas e pastagens naturais, campos naturais propícios para a alimentação do gado. Então você já percebeu que a pecuária em Goiás, ali no século XIX, se caracterizou como uma pecuária extensiva. Vai se aproveitar da existência dos pastos nativos, os campos naturais. Essas terras devolutas vão ser ocupadas com a instalação de fazendas criatórias. Beleza? É a pecuária extensiva que exigia mão de obra reduzida, são poucos trabalhadores utilizados aí nessa atividade econômica, exigia também pouco capital, diferente da mineração, que exigia muito capital, A mineração exigia uma grande quantidade de escravizados, de africanos escravizados, exigia também capital para a compra dos instrumentos de exploração mineral. Já na pecuária isso é diferente. Em primeiro lugar, exige-se pouca mão de obra empregada nessa atividade. Segundo aspecto importante, nós temos também a exigência de pouco capital para o desenvolvimento desse gado aí na invernada. O gado nas pastagens naturais é a chamada pecuária extensiva. Deixa eu ajeitar aqui que eu cometi um pequeno erro aqui. É pecuária extensiva. Nesse primeiro momento, pessoal, é pecuária extensiva, ou seja, o gado está solto no pasto para engorda. O gado está solto no pasto para engorda, ou seja, aproveitando-se das condições naturais propícias ao desenvolvimento da criação de gado, que são a existência das terras devolutas, as pastagens naturais
em Goiás, isso vai contribuir para o desenvolvimento da pecuária, portanto, é pecuária extensiva em Goiás. Muito bem, pessoal, agora a gente vai fixar o nosso conteúdo, a gente vai fixar aquilo que nós estudamos na aula de hoje. Falamos sobre a formação econômica de Goiás, dando ênfase para duas importantes atividades econômicas: a mineração do século XVIII e a pecuária do século XIX. Atividades importantíssimas, desenvolvidas na capitania e, posteriormente, província de Goiás. Muito bem, pessoal, primeira questão chegando por aí. Olha só. A formação territorial de Goiás faz parte de um processo de expansão iniciado por aqueles que invadiram os domínios espanhóis delimitados pelo Tratado de Tordesilhas, caminhando por rios e atravessando florestas, superando obstáculos. Então, esse texto, que faz parte do enunciado da questão, está abordando a ação empreendida pelos bandeirantes. Lembra dos bandeirantes? Os bandeirantes eram aqueles expedicionários, eram aqueles sertanistas que partiam lá de São Paulo, iam para o interior do território. O que eles buscavam? Eles buscavam riquezas no interior. Essas riquezas poderiam ser os índios destinados à escravização, ou eles podiam buscar metais preciosos, como foi o caso da mineração do ouro. Tudo bem? Então vamos lá. A iniciativa paulista tinha como objetivo. Quais eram os objetivos principais das bandeiras? Vamos conferir. Alternativa A: expandir seus domínios agrícolas? Não, evidentemente que esse não era um objetivo dos bandeirantes. Os bandeirantes estavam entrando no sertão para buscar riquezas, meu amigo. Essas riquezas poderiam ser os indígenas, capturados e transformados em escravos, ou poderia ser também o próprio ouro. Tudo bem? Está errado a letra A, vamos então excluindo a alternativa A, incorreta. Letra B: cativar índios e buscar ouro. Essa palavra aqui, cativar, pessoal, está no sentido de capturar. Tudo bem? Então, as bandeiras de apresamento indígena, as famosas bandeiras de preação. Vamos facilitar, vamos trocar em miúdos? Bandeiras de caça ao índio. Dedicavam-se, então, à busca dos índios para capturá-los e transformá-los em escravos. Beleza? Bandeira de caça ao índio. Então, buscavam cativar índios, e as bandeiras de prospecção, que dedicavam-se a procurar ouro. Lembra que foi a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva Filho, o segundo Anhanguera, a descobrir ouro em território de Goiás. Está aí, então, a alternativa correta. A alternativa B de bochecha. Alternativa B de bocejo. B de bola. Ok? Letra C fala que fugir da dominação portuguesa? Nada disso. Fora de cogitação. Expandir as fronteiras da colônia? Gente, as fronteiras foram até expandidas. Agora eu pergunto para os senhores: quem em sã consciência acha que os bandeirantes estavam a fim de transformar o Brasil gigante pela própria natureza? Lógico que não. Os objetivos dos bandeirantes eram salvar o próprio bolso, salvar a sua própria economia. Por que surgiu a atividade bandeirante lá na capitania de São Paulo, professor? Por causa da estagnação econômica, da decadência daquela capitania, que forçou parte de seus habitantes a empreenderem expedições ao interior do Brasil, aos chamados sertões brasileiros, para buscarem riquezas, que significavam a própria sobrevivência desses paulistas. E a alternativa E: explorar o extrativismo vegetal? Não, já falamos que os bandeirantes tinham como missão prioritária busca de riquezas no interior do território, e indígenas para escravizar, atacar também quilombos ou buscar ouro no interior do território. Vamos para a segunda questão aqui, gente. O povoamento do território goiano no século XVIII é distinto daquele registrado no século XIX e XX, especialmente em relação
a rede de cidades e a integração econômica. A principal atividade econômica no período citado era... Então vamos lá. A questão apresenta para você aspectos relacionados ao povoamento do território goiano ao longo do século XVIII. Lembra o processo de colonização, o processo de conquista do território goiano? Foi motivado por uma atividade econômica muito importante. Que atividade é essa? Você se lembra? A mineração no século XVIII. E no século XIX, começo do século XX, qual vai ser a atividade que vai ter maior destaque? A pecuária. Mas essa questão está abordando especificamente o processo de povoamento, de exploração econômica das terras goianas durante o século XVIII. Qual era então essa atividade, a principal atividade? Era a exploração do ouro. A alternativa correta, a letra D, de dado. Muito bem. Próxima questão, mais uma chegando por aí, pessoal. As minas eram, assim, uma espécie de colônia dentro da colônia. Isso nos explica o pouco desenvolvimento da lavoura e da pecuária em Goiás durante os 50 primeiros anos. Todos os esforços de capital e de mão de obra deveriam concentrar-se na mineração. Tal sistema não se devia exclusivamente aos desejos e à política dos dirigentes, era também decorrente da mentalidade do povo. Olha aí uma citação que foi extraída do livro História de Goiás, 1722-1972, de autoria de Luiz Palacim e Maria Augusta de Santana Moraes. Livro muito bom sobre a história de Goiás, um livro, inclusive, que eu ganhei de presente do nosso querido professor Rodrigo Belmonte, que mora em Goiás, mora lá em Anápolis, um profundo conhecedor da história goiana, e me presenteou com esse livro de agradável leitura. Vamos lá então, pessoal. Esse fragmento está falando, portanto, da importância que era dada à extração de ouro em terras goianas no século XVIII. Falou aqui, ó, durante os 50 primeiros anos do século XVIII, em detrimento do pouco investimento que era feito na lavoura e na pecuária em Goiás. Aí vem o comando da questão. A sociedade goiana desenvolveu códigos sociais bastante peculiares durante o ciclo do ouro. A profissão de um indivíduo determinava seu prestígio a partir das necessidades e prioridades específicas da época. De acordo com a mentalidade popular do século XVIII, olha o comando da questão bem eficiente, pessoal. De acordo com a mentalidade popular da época. Que época que a gente está falando, professor? Estamos falando do século XVIII, presta bem atenção. Século XVIII, fica ligado. De acordo com a mentalidade popular do século XVIII, vamos analisar a letra A. O vaqueiro era desprezado, pois tratava-se apenas de um transportador das riquezas produzidas. Não, pessoal, está errada essa afirmação. Afinal de contas, o vaqueiro vai ser fundamental para a sobrevivência dos núcleos populacionais, dos arraiais e vilas da segunda metade do século XVIII, para a própria sobrevivência daquelas vilas. Letra B. O roceiro era considerado importante, pois era o único que produzia alimento na região das minas. Errada essa afirmação também, pessoal. Você viu o fragmento que foi apresentado, o fragmento da obra História de Goiás, falou da pouca importância, do pouco capital investido tanto na lavoura de subsistência quanto na pecuária em Goiás durante os 50 primeiros anos do século XVIII. Então, olha só, o roceiro até tinha sua importância, porém não era o único que produzia alimento na região das minas, porque vinha o comércio tropeiro, trazendo também alimentos de outras regiões. Inclusive, esses alimentos que eram oriundos de outras partes da colônia
chegavam a Goiás com preço exorbitante e uma parcela bem reduzida da população tinha condições financeiras de adquiri-los, fazendo com que boa parte da população enfrentasse vários problemas, entre eles o da carência de alimentos, gerando a fome. A alternativa C, a profissão de mineiro era considerada a mais honrosa, tendo o mais alto status social da capitania. Bom, essa é a alternativa correta, a alternativa que é apresentada como o gabarito, de acordo com a visão popular. Falado ali, ó, a profissão principal. Veja, Goiás surgiu advindo da exploração aurífera, não foi isso? Beleza, então a principal atividade econômica nesses primeiros tempos era a mineração. Então quem estava trabalhando na mineração tinha uma importância socioeconômica maior do que os demais elementos da sociedade goiana do século XVIII. Alternativa correta, então, letra C, de casa. Temos ainda a letra D, a atividade de coletor de impostos gozava de grande popularidade, uma vez que representava a coroa. Gente, o coletor de impostos era uma figura odiada pela sociedade. Quem é que gosta de pagar imposto, meu amigo? Ninguém gosta, a gente só paga porque é imposto, né? Porque é uma imposição. Nós somos obrigados a pagar. Então, imagina, chegava o coletor de impostos ali para cobrar os tributos devidos à coroa portuguesa, imagina como é que ele era recebido, né? Não é à toa que o próprio quinto era chamado de quintos dos infernos, porque ninguém queria pagar aqueles 20% devidos ao rei de Portugal. Então, para com isso. O coletor de impostos não gozava de popularidade, muito pelo contrário, era uma figura bastante odiada na época da mineração aqui no Brasil. Mais uma questão chegando por aí, olha só. O século XVII representou a etapa de investigação das possibilidades econômicas das regiões goianas, durante a qual o seu território tornou-se conhecido. No século seguinte, em função da expansão da Marcha do Ouro, ele foi devassado em todos os sentidos, estabelecendo-se a sua efetiva ocupação através da mineração. Nesse sentido, pode-se afirmar que a economia goiana no final do século XVIII se caracteriza. Então, olha só, o enunciado apresentado para você falou sobre aspectos relativos ao processo de formação histórica e econômica de Goiás, falando que desde o século XVII começaram as primeiras investidas ao território goiano. Então nós temos aí os jesuítas, que promoveram as chamadas descidas na busca de indígenas para a catequização, mas principalmente os bandeirantes, que trilhavam os territórios goianos em busca de riquezas. Então nós temos aqui investidas de investigação das potencialidades econômicas locais. Porém, é no século seguinte, o século XVIII, que nós temos a real colonização das terras goianas com o advento da mineração. Aí vem o comando da questão, o mapa da mina, onde você começa a acertar a questão. Nesse sentido, pode-se afirmar que a economia goiana no final do século XVIII se caracterizava como, vamos lá, alternativa A, pelo aumento da arrecadação fiscal e da imigração para a região. Pessoal, o que a gente tem no final do século XVIII? Nós temos uma decadência da extração aurífera. Nós temos um processo de ruralização. A galera sai dos núcleos urbanos e vai residir no campo, onde estavam alternativas econômicas, lavoura de subsistência, criação de gado. Então, essa alternativa A, nós já podemos excluir aqui, porque está incorreta. Alternativa B, como um período de desenvolvimento através do processo de industrialização urbana. Para com isso, completamente incorreta essa afirmação. Processo de industrialização em Goiás
só no século XX. Nós estamos falando aqui do final do século XVIII. Tem que ficar atento ao contexto histórico. Vamos para a alternativa próxima, alternativa aí, ó. Alternativa C, pelo declínio da mineração e empobrecimento da capitania, que se volta para as atividades agropecuárias. Pronto, beleza, nós falamos sobre isso na aula. Tá lembrado? Tá ligado no lance? Nós falamos aí que no século XVIII, no finalzinho do século XVIII, nós temos a decadência da extração aurífera. Pois é, as minas goianas estavam exauridas. Não conseguiam mais produzir tanto ouro. Então, nós vamos ter o desenvolvimento de atividades econômicas paralelas, que são aí a lavoura de subsistência e principalmente a criação de gado. A alternativa correta, portanto, é a letra C de casa. Temos ainda a letra D, como o período áureo de grande circulação de riqueza, intenso povoamento e apogeu da mineração. Não, gente. Essa fase é a primeira metade do século XVIII. A primeira metade do século XVIII, sim. Nós tivemos um grande fluxo populacional para as minas goianas, nós tivemos o advento de vilas, de arraiais na região, núcleos urbanos. O apogeu da mineração são os 50 primeiros anos do século XVIII. Posteriormente a isso, nós temos uma sensível crise, processo de decadência. Alternativa E, pelo crescimento comercial e desenvolvimento urbano. Não. Nós temos aí o processo de ruralização, nós temos essa estagnação econômica que faz surgir novas atividades para ser uma verdadeira tábua de salvação da economia goiana, que são a agricultura de subsistência e principalmente a pecuária. Muito bem, mais uma questão chegando por aí, pessoal. Vamos então no pique. A mineração na capitania de Goiás entrou em crise nas últimas décadas do século XVIII. A economia da região era baseada na extração do ouro e pouco diversificada. A crise da mineração forçou a transformação da economia e do povoamento da região de Goiás. E alternativa A, os arraiais e demais aglomerações urbanas formadas pela riqueza da mineração permaneceram populosos e fortes economicamente devido ao ouro acumulado. Não, a gente viu na aula de hoje que houve um processo de ruralização, ao chamado êxodo urbano. A galera sai dos arraiais, dos centros urbanos e vai residir onde? Nas áreas rurais. Então essa alternativa A está incorreta. A alternativa B. A ausência de atividade econômica alternativa, concomitante à extração mineral, causou crise econômica quando o ouro se tornou escasso. Pessoal, quando o ouro se tornou escasso, ganhou destaque as alternativas econômicas, as já mencionadas lavouras de subsistência e criação de gado. Alternativa C. A população migrou majoritariamente para as zonas rurais durante o século XIX. Ocupou terras até então inabitadas e iniciou a agricultura em grande escala. Agricultura em grande escala. Pessoal, essa afirmação também está incorreta. Não caia nessa pegadinha, pelo amor de Deus. Pelo amor dos meus filhinhos, o que eu vou dizer lá em casa se você assinalar essa alternativa como correta? Por que tem correta, professor? Primeiro, aqui olha só, há uma migração para as zonas rurais durante a segunda metade do século XVIII, pessoal. E outra, a agricultura que se consolida em Goiás nesse contexto histórico não é uma agricultura em larga escala. Não é ainda uma agricultura comercial.
só vai ganhar essa conotação lá no século, na transição do século XIX para o século XX. Tudo bem? Então, não vamos pisar na casca de banana, olha lá. Não vai pisar no tomate, garotinho. Presta muita atenção aí. Alternativa D, a pecuária tornou-se atividade econômica, única atividade econômica importante, a partir do século XIX, favorecendo o protagonismo de Goiás nesse ramo no século seguinte. É verdade, a pecuária se consolida no século XIX como a principal atividade econômica, a verdadeira tábua de salvação da economia goiana. Uma vez que a mineração, já tinha declinado muito tempo, hein? Lá no século XVIII, ainda na primeira metade do XVIII, a mineração entrou em franca decadência. Então, a pecuária vai assumir essa posição de principal atividade econômica, a tábua de salvação para esse estado de letargia, para essa crise, para a superação dessa crise em Goiás. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Tem ainda a letra E, os arraiais coloniais que permaneceram ativos na segunda metade do século XIX conseguiram criar economias independentes da população do campo. Não, os arraiais e vilas goianas do século XIX tinham uma intensa relação com as áreas rurais. De onde que você acha que vinha o abastecimento? A lavoura de subsistência? De onde que vinham os víveres tão necessários para a sobrevivência da população desses arraiais e vilas? Vinham das áreas rurais. Próxima questão, mais uma chegando aí, pessoal. A formação do estado de Goiás está associada a duas atividades econômicas que atraíram portugueses e brasileiros de vários pontos para o interior. Por volta do final do século XVIII, essas atividades, destacadas em uma das opções abaixo, eram a base da economia da antiga Vila Boa, mais tarde Goiás. Estamos fazendo referência, olha só, essa questão aqui que caiu no concurso da Polícia Militar de Goiás, fala sobre as duas principais atividades econômicas que foram fundamentais no processo de formação econômica de Goiás ao longo dos séculos XVIII e XIX. Muito fácil acertar essa aí, pessoal. Quais são essas duas atividades econômicas? Alternativa A, mineração e pecuária. Alternativa B, drogas do sertão e pau-brasil. Alternativa C, café e borracha. Alternativa D, cana-de-açúcar e cacau. Alternativa E, algodão e pimenta do reino. Ganha 1 litro de licor de piqui quem acertar essa aí. Essa daí é tão fácil que até o professor sabe, pessoal. A alternativa correta, letra A, mineração e pecuária, as duas atividades mais importantes de Goiás ao longo dos séculos XVIII e XIX. Mais uma questão aí para a gente finalizar com chave de ouro a nossa aula, para que ela seja bastante produtiva e que você possa assimilar uma série de conhecimentos vitais para a sua vitória, para a sua conquista no dia da prova objetiva. Vamos lá. É sobre a sociedade da agropecuária goiana, porém, que temos um manancial de informações capaz de retratar, perceber, caricaturar e imaginar a sua face mais representativa. Dessa sociedade, irá se extrair o conceito capaz de resumi-la em uma só palavra e de inseri-la numa imagem capaz de eternizações memoriais na redoma da historiografia que a envolveu por séculos, a decadência. Citação extraída de Caminhos de Goiás, da construção da decadência aos limites da modernidade, de autoria de Nasser Fayyad Shaw, publicado pela editora da Federal de Goiás, no ano de 2001, falando acerca do processo de decadência da economia goiana, inclusive falando aí dessa
face imaginativa, caricatural dessa sociedade em decadência. O texto refere-se ao século XIX goiano, que foi caracterizado pelos agentes públicos e intelectuais da época e por algumas obras historiográficas, como o século da decadência socioeconômica de Goiás. Essa visão de que a sociedade goiana pós-mineratória era decadente expressa então olha só, presta bem atenção, o enunciado da questão te apresentou aí aspectos relativos a essa visão de uma suposta decadência socioeconômica de Goiás durante o século XIX. De acordo com as leituras mais atuais, de acordo com a produção historiográfica mais recente de Goiás, isso aí é visto como um erro, uma visão parcial daquela realidade. Tudo bem? Vamos conferir então as alternativas. Então nós temos o comando da questão que diz assim: essa visão de que a sociedade goiana pós-mineratória era decadente expressa uma alternativa A. Concepção adequada da realidade, uma vez que a diversificação da atividade econômica e urbana atingida no século XVIII foi substituída por uma economia baseada na monocultura rural. Errada essa afirmação, até porque a gente viu que a única atividade econômica de grande expressão do século XIX foi a pecuária e não a agricultura. Outro aspecto que está incorreto aqui, ó. Durante o século XVIII, nós não temos uma diversificação econômica. Nós temos a mineração como principal atividade, como principal pilar de sustentação econômica da capitania de Goiás. Alternativa B, então vamos para a alternativa B, já que a alternativa A está incorreta, então tudo bem, vamos para a alternativa B. Leitura reducionista da realidade goiana do século XIX, que, pautada principalmente em dados econômicos, superestima a produção aurífera e desconsidera a estabilidade da sociedade patriarcalista. Essa é a nossa alternativa correta. De acordo com estudos mais recentes, produzidos pela academia, pela historiografia em Goiás, então essa visão de uma sociedade decadente é bastante reducionista, pois não leva em consideração a estabilidade da sociedade patriarcalista goiana do século XIX. Então, a alternativa B de bocejo. Temos ainda a letra C, valorização das especificidades culturais da sociedade goiana, que tomou forma no século XIX com a miscigenação étnico-cultural entre indígenas europeus e africanos, estimulada pelo isolamento geográfico. Errada essa afirmação também. Não diz respeito ao que foi apresentado no texto que antecede o enunciado da questão. E letra D, negação dos relatos de viajantes estrangeiros que percorreram Goiás no século XIX, uma vez que seus escritos demonstram a pujança e a vitalidade da economia baseada na exportação agropecuária. Incorreta afirmação também, pessoal, está fora do contexto que foi apresentado nesta nossa questão aí acerca da sociedade goiana do século XIX, século de consolidação da pecuária como a principal atividade econômica goiana. É isso aí, pessoal, o estudo não pode parar. Prepare-se, bota fé e continue estudando com foco, força e fé, com determinação, com antecedência, planejamento e foco aqui no LAC Concursos. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, pessoal! Clique LAC.